Olá, gente guerreira, olá, gente estudiosa. Vamos voltar aos conteúdos de arte que trabalham com o programa do Enem. Vamos lá? Esta é a segunda aula sobre vanguarda moderna europeia, certo? A gente já falou sobre várias anteriores vanguardas, né? Como o cubismo, por exemplo, e agora a gente vai para o segundo tempo disso, a segunda aula sobre o tema. Meu nome é Viviane Rodrigues, eu sou jornalista, sou fotógrafa profissional e sou professora. Vamos trabalhar então? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha o que é vanguarda de novo, só para vocês, se vocês estão chegando aqui agora, só para vocês entenderem. As vanguardas são movimentos que envolvem pessoas visionárias que por interesses, conhecimentos ou tendências acabam precursoras de um determinado movimento cultural, artístico ou científico. São pessoas que têm interesses variados e esses interesses, muitas vezes, muito ousados para o momento que elas vivenciam, elas se unem em grupos e nesse momento, nas vanguardas, início do século XX, elas começaram a se expressar artisticamente de outra forma. Tá, gente? Falar do dadaísmo? O dadaísmo é um movimento que uniu vários artistas de várias nacionalidades e gêneros diferentes. Eles eram intelectuais, é uma grande participação de intelectuais. Era um movimento que era contrário ao envolvimento dos países que eles pertenciam na guerra, na Primeira Guerra Mundial, e muitos deles se autoexilaram na Suíça, né? E de onde vem esse nome, professora? Dadaísmo, né? Olha, o dadaísmo, o nome dele vem possivelmente da palavra francesa para cavalinho, tá? Mas, como ele é uma escola que busca, a gente já vai ver, a quebra da racionalidade, ele pode significar tantas outras coisas, né? Então esse aqui é um exemplo da obra Dada, é um retrato do Marcel Duchamp, um dos reconhecidos artistas dadaístas, e é um retrato feito pela Elsa von Freytag-Loring, em 1919. A Elsa, ela tem essa figuraça aqui, e eu vou tomar um tempo de vocês para avisar, para informar vocês, a Elsa, ela é a inventora do ready-made, que foi nominado pelo Marcel Duchamp. Marcel nominou o ready-made. O que é o ready-made? O ready-made é uma escultura pronta, uma coisa que vem do cotidiano e que vira uma obra de arte, tá? É exatamente o questionamento sobre o que pode ser uma obra de arte. Então, por exemplo, vocês devem lembrar daquela fonte, a fonte do Marcel Duchamp, que foi, né, exibida em vários lugares, a gente já vai ver aqui na apresentação. Ela era um ready-made, né? Assim como pode ser um ready-made um outro objeto qualquer da sua cozinha ou do seu banheiro, né? Porque exatamente a questão aí não é o objeto em si, mas sim o que ele questiona, o que ele pergunta, né? Que é o que é arte, o que não é e por que aquilo é arte. Então a Elsa, ela foi a primeira pessoa a criar um objeto desse tipo, artisticamente falando, em 1913, enquanto o Marcel lançou a fonte dele, os projetos ready-made dele a partir de 1914, só que ele deu o nome, né? E hoje ele é conhecido somente ele, historicamente, por isso, mas a gente não pode deixar essa injustiça acontecer com a baronesa, era assim que ela era chamada, né, a Elsa. Ok, gente? Então vamos voltar aqui à história do dadaísmo. O dadaísmo tem essa vocação para ironizar, para rir-se também das obras que já eram consideradas marcos, né, como as obras do Renascimento, aqui ó, uma obra do Leonardo da Vinci, né, a Mona Lisa, e aqui a Mona Lisa de bigode do Marcel Duchamp de 1919, gente. Tá? Então era um movimento, o dadaísmo é um movimento revolucionário de protesto e que ele busca a desordem e o caos, é isso que ele busca. Ele rompe o clássico, né, e a tradição, ele quer romper com o clássico e com a tradição, ele quer uma produção artística espontânea e irreverente e de improviso. A arte poderia ser realizada de improviso, gente. Ele é uma produção artística muito baseada também no anarquismo, né? Essa ausência de regras, essa autogestão, né, que o anarquismo pensa e
ele é também niilista, né? Niilismo lá de Schopenhauer, né? Do filósofo, em que nos considera, que considera que a vida acaba em si própria, né? A vida não tem sentido e morremos e vivemos e morremos e a vida não tem muito sentido a ser traduzido, né? Então, era um movimento que tinha essa lógica. Aqui a fonte, ó, que eu estava falando para vocês, de 1917, né? Ela foi para o museu, ela é um objeto da vida cotidiana e ele colocou lá, é um objeto ready-made, né? E ele colocou lá para que exatamente questionar as outras obras que estavam ao redor dela no museu. E por que ela estava e por que outras não estão. Né? Então, o dadaísmo tem essas lógicas muito interessantes. Aliás, o dadaísmo não tem lógica. O dadaísmo quer quebrar a lógica. O dadaísmo é ação e é a ausência de racionalidade, a gente já vai ver por quê. Então, o homem com o olho removido, da Angélica Horl-Mann, de 1920, eu sempre olho esse olhinho dele, eu acho que ali dentro é um universo. É um mundo ali dentro. Eu não sei o que você vai achar, porque a obra dadaísta também espera que você pense sobre ela e você dá a significação sobre ela. Os dadaístas, as obras deles têm um caráter super irônico, também são extremamente radicais, agressivos e pessimistas sobre as condições humanas. Pessimismo também herdado lá do niilismo do Schopenhauer, né, do filósofo. Então, há também lá dentro uma grande rejeição ao nacionalismo, porque o nacionalismo ele é muito usado em momentos muito específicos da humanidade, exatamente para oprimir outras pessoas ou desencadear processos de raiva ou de ódio, dependendo do estado em que você se encontra, a tua nação se encontra, e isso não resulta em coisas muito positivas a médio e longo prazo, né? Então, o nacionalismo, ele é rejeitado pelos dadaístas. Há uma grande crítica já ao consumismo já realizado naquela época, hein? Já realizado naquela época, e ao capitalismo, né? E a busca do mercado. O movimento, ele expressa as decepções, né, dos humanos com a vida contemporânea, e a criação dele, a criação dadaísta, ela quer libertar o ser humano da racionalidade, né? A produção dadaísta é resultado de uma combinação do acaso. A gente já vai ver como e por quê. Então, a decoração aqui é um exemplo da Sophie Tauber-Arp. Esse aqui é uma escada dadaísta, né? Você tem as lágrimas do Man Ray, que são também um exemplo, né, de produção. Então, assim, os dadaístas, eles responsabilizavam o quê? A racionalidade e os valores da razão pelo caos todo europeu daquele momento. Foi a razão que nos levou a essa situação, eles pensavam, né? Foi a razão que nos levou a esse caos, a guerra, a ódio, a morte, ao ódio, à morte, né? Então, por isso que eles se colocavam no bunker oposto, né, da racionalidade, no lado oposto da racionalidade, né? Naquele momento, claro, reinava um clima de instabilidade absoluta, de medo e de muita revolta provocado pela guerra, né? Muito severa. Aqui é um outro exemplo, a cabeça de Dada é a obra, e o autorretrato esse é um autorretrato da Sophie Tauber-Arp, em 1920, né, uma autora dadaísta, com a sua obra, né? Os dadaístas, eles praticavam uma coisa que também era chamada de anti-arte. Por quê? Porque imagina, eles pensavam assim, olha só, olha que a gente, no meio de uma guerra, né, entrando nessa guerra, no meio de uma guerra, produzindo arte. Como assim produzindo arte enquanto milhares de pessoas são massacradas? Então eles pensavam que produzir arte era quase tipo uma hipocrisia no meio daquele ambiente, naquele contexto de guerras, de dor, de morte, da inevitabilidade do fracasso, porque uma nação fracassa quando enfrenta a guerra, sempre com os seus filhos e suas filhas, né? O ódio e a violência sempre tendem a matar muito, muito mais do que se imagina e não só por balas, né? Então, eles diziam que isso era quase hipócrita produzir arte nesse momento, né? Então, era melhor ridicularizá-la, agredi-la,
destruí-la. Então o Dada, ele questiona e ele trabalha com essas colocações extremamente vanguardistas, né? Extremamente visionárias, né? Um exemplo de prática Dada, para ilustrar para vocês, eu fazia isso com os meus alunos, nos presenciais, nas aulas presenciais. Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você pretende dar ao seu poema. Isso aqui é receita para fazer um poema. Recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo, meta-as num saco, agite suavemente, tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscientemente na ordem que eles foram tirados do saco. O poema se parecerá com você, e você será um escritor infinitamente original, de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público. O Tzara é um dos fundadores do Dada, né, do dadaísmo. Essa é a receita dele para se fazer um poema, né? Um poema dadaísta. Tá? A gente fazia isso, os alunos colavam os recortes na folha e a gente produzia a esmo um poema. Veja, não tem lógica, não tem racionalidade, não precisa ter. É exatamente isso que eles querem evitar. Aqui um exemplo, outro exemplo dadaísta na pintura, Fantasia Equestre em Rosa, da Alice Bailey, de 1914. Tá, gente? Isso aqui bem, parece cubista, né? E já vai saber por quê. Porque o Dada também tinha algumas buscas, né, muito próprias e que colhia referências de vários lugares diferentes e várias vanguardas diferentes também. Bom, Dada era isso. E o surrealismo, então? Fechamos o Dada, começamos o surreal. Surrealismo é 1920 e a origem do surrealismo é dadaísta, né? Ela tem a sua semente no dadaísmo, né? Só que a preocupação deles, por um lado, era outra. Se você quiser enxugar o surrealismo, o que sobra como característica? Duas coisas bem importantes. O surrealismo, ele valoriza o universo da fantasia, ele valoriza a fantasia e ele flerta com a loucura, né? Olha só, ele valoriza o universo da fantasia e ele flerta com a loucura. Ele não tem nenhuma preocupação com os aspectos lógicos do trabalho artístico que realizam. Não há preocupação com a lógica do trabalho. Os surrealistas têm o delírio como tema principal, certo? Esse delírio, a fantasia, que é o que lhes interessa como alimento para produzir artisticamente. Os artistas se deixam levar pelo impulso, certo? É um impulso que conta, né? Ele capta diretamente o que vem da mente. Ele capta o que vem da mente e produz em cima disso, né? A arte expressa o sonho, né? É isso que a arte faz. Ela é influenciada diretamente, a arte expressa o sonho. Sonho, quem é que trabalhava com sonho no final do século XIX, início do século... Sigmund Freud, né, gente? Era o Freud. Então, existe grande influência do dadaísmo na psicanálise freudiana, né? Desculpe, existe grande influência para o Dada da psicanálise do Freud, né? O Freud produziu esses estudos, né? Porque o dadaísmo tem uma grande ênfase no inconsciente, na produção inconsciente de arte, a inconsciência que trabalha na produção artística, na criatividade. E o que é o inconsciente? Eu vou dar uma característica, gente, aqui para vocês, rapidinho, básica. Se vocês forem estudar psicologia e outras áreas, com certeza vocês vão estudar esses conceitos a fundo, tá? Mas basicamente, conscientes são os pensamentos, as ideias, os sentimentos que a gente reconhece, que a gente tem e que a gente reconhece. O inconsciente são todos os impulsos, os sentimentos, os pensamentos, as memórias que a gente deixa de fora da consciência.
E por quê? Lá na inconsciência são guardados os pensamentos que são inaceitáveis, são guardados os conflitos, são guardados as ansiedades, as sensações dolorosas, as sensações desagradáveis, a opressão, tudo que pode ser oprimido, tudo está guardado no nosso inconsciente, tá, gente? E é com o inconsciente que o dadaísmo trabalha. Para o Freud, o inconsciente, ele influencia diretamente dos comportamentos e nas experiências que nós humanos temos, os humanos têm, mesmo que a gente não aceite isso, a gente não queira isso, a gente não saiba disso. Mas eles agem. Para o Freud é assim. Então a gente tem esses sentimentos, desejos e emoções que são reprimidos, porque são reprimidos socialmente, porque são reprimidos familiar, na sociedade, né? A sociedade sabe muito bem como reprimir alguém, né? Como desqualificar as pessoas em função de paradigmas, às vezes absolutamente burros, né? Regras totalmente ilógicas e irracionais também. Mas nós somos oprimidos e esses sentimentos que ficam fora da consciência são, para o surrealismo, esse retorno ao instinto, esse retorno a si próprio, né? Essa possibilidade, este conteúdo para ser trabalhado artisticamente, né? Então, além de tudo, é claro, eles buscavam uma nova linguagem artística, né? Uma linguagem que tratasse dos desejos reprimidos, das fantasias, né? Sem a ausência da racionalidade. O Manifesto Surrealista, do André Breton, né? Se você não sabe o que é manifesto, vá lá no vídeo de movimento e você vai entender o que é manifesto, porque lá está explicado, tá bom, gente? O Manifesto Surrealista diz o seguinte: automatismo psíquico em estado puro, mediante o qual se propõe exprimir verbalmente, por escrito ou qualquer outro meio, o funcionamento do pensamento, ditado do pensamento, suspenso qualquer controle exercido pela razão, alheio a qualquer preocupação estética ou moral. Entenderam? Isento, inconsciente, sem racionalidade. Quais eram os métodos de produção comuns no surrealismo? O automatismo, que é essa expressão direta do inconsciente na obra, e a análise dos sonhos, que é exatamente isso, uma análise dos sonhos transformada em obra artística, né? Em indicação artística. Aqui alguns exemplos, né? Na pintura e escultura, nomes muito importantes: Max Ernst, René Magritte, maravilhoso, e Salvador Dalí. Na literatura, o André Breton é um grande nome, impossível de não ser lembrado. No cinema, Luiz Buñuel tem um papel importantíssimo no cinema. Luiz Buñuel, que produziu anos afora, e em todos os seus filmes havia sempre um quê de surrealismo nas suas produções, né? A gente não pode esquecer, ele produziu, junto com Salvador Dalí, o filme O Cão Andaluz, e eu vou deixar ele no blog para vocês darem uma olhadinha. E no filme, ele também produziu outros filmes, né? O Luiz Buñuel, como O Fantasma da Liberdade, que é ótimo, que tem também pitadas bem certas e bem severas de surrealismo, e vale a pena dar uma olhada. No blog vai ficar lá, no vivianerodrigues.com, vai ficar essas indicações para vocês verem. Aqui mais um exemplo do surrealismo na produção das artes plásticas. O nome do quadro é Maternidade, do Juan Miró, né, de 1924. Você tem esse quadro ótimo aqui do Magritte, né, um dos meus artistas prediletos, né, A Invenção Coletiva. Essa aqui não seria uma sereia sobre outras perspectivas, né, de 1934, né? E nós temos uma obra muito conhecida dele, que é referenciada em vários filmes, em vários momentos da cultura de massa contemporânea, que é Os Amantes, né, de René Magritte, também, de 1934. Todas essas são obras do surrealismo. A obra mais conhecida, talvez, do Salvador Dalí, entre dezenas, né, é A Persistência da Memória, né? Persistência da Memória,
do Salvador Dalí, de 1931. O Salvador transformava várias obras, vários sonhos que ele tinha em obras, né? E algumas são muito conhecidas do público, né? Inclusive essa. Outra obra do Max Ernst, de 1926, que pode ser lembrada aqui, o surrealismo, é a Virgem abençoada castigando o menino perante 3 testemunhas. Só o título pode chocar muita gente, né? E era exatamente isso que eles desejavam com a vanguarda, né? Punho, Enrico Donati, de 1946. Tem aqueles olhinhos ali no meio do punho de ferro, né? Então essas obras questionavam a realidade, a lógica, e eram a voz do subconsciente, a voz do inconsciente, aquilo que não é visto, que não é falado, né? Aquilo que muitas vezes se esconde. O surrealismo, então, é a expressão de um tipo de realidade, a surrealidade, né? Aqui um exemplo, porque essa é uma escola que está presente até hoje, né? Como referência, como produção mesmo. O Sofá Nu, da Dorothea Tenney, de 1970, é um outro exemplo, né? Dor Reumática é um quadro da Remédio Vários, de 1948. Já vou dizer uma outra coisa para vocês. Muita gente diz que a Frida Kahlo é surrealista. A própria Frida Kahlo dizia que ela não era surrealista, que o que ela pintava não era o inconsciente, era exatamente o consciente. Frida Kahlo teve um acidente gravíssimo que fez com que ela tivesse dores terríveis durante a vida inteira. E ela diz que pintava, e ela foi levada a pintar por conta desse acidente, e esse acidente e tudo que veio depois dele foi retratado por ela, né? E era retrato da vida dela, né? Então, não eram dores surreais, eram dores muito próprias e muito verdadeiras, né? Então, ela se coloca dessa forma, só para a gente fechar o surrealismo, né? Só para a gente fechar o surrealismo com chave de ouro sobre uma ideia espetacular da Frida Kahlo. Ela não era surrealista, né? Salvador Dalí, né, era surrealista, Max Ernst, né, e vários outros autores que a gente falou aqui e mais que vão estar lá no blog para vocês verem. Agora vamos para o próximo. Fechamos, vamos para o construtivismo russo. Então, o construtivismo russo teve início em meados da década de 10 e durou mais ou menos até 1940 na União Soviética. É uma arte construída e está ligada às necessidades daquele governo, daquele momento, né? Ele está muito ligado aos ideais dos trabalhadores e ao Estado operário proletariado, né, que foi implantado naquela nação, né? Aqui nós temos uma obra da Alexandra Exter, que já esteve presente em outras obras. Ela é uma suprematista também, né? Ela trabalhava com suprematismo, como na aula 1 a gente viu. 7 contra Tebas, né? Da Alexandra Exter, né? Aqui, né? Cabeça número 2, do Naum Gabo, né? De 1916, também é um exemplo da escola, né? O construtivismo, né, ele tem vários aspectos, né, e várias vertentes. Essa aqui é uma delas, né, a Sophie Tauber-Arp, também, que fez o dadaísmo. Ela também produziu obras no construtivismo russo, tá? De forma generalizada, os construtivistas, eles deveriam servir a massa de trabalhadores e compreender as necessidades do proletariado, né, presente naquele Estado russo, naquele Estado da União Soviética naquele momento. Basicamente, ele influenciou muita produção artística até hoje, né? Ele influenciou produções no cinema, no design, na fotografia, nas artes plásticas e na literatura. Existem pioneiros inesquecíveis, dependendo da profissão que você vai escolher, que são muito lembrados pela sua produção nessa escola, nessa vanguarda. O Roditchenko é um deles, foi fotógrafo, foi um designer muito conhecido e as obras dele são usadas até hoje, né, as referências às obras dele, né? O Tatlin e o El Lissitzky também são nomes que vão surgir quando você trabalha com construtivismo russo. Aqui é um design de roupa para teatro, da Lyubova Popova, também
dessa escola, né? É uma vanguarda que tem um importante papel social e político, certo? A arte é um instrumento da transformação social, certo? Os artistas estavam todos mobilizados nessa escola, né? E ele acreditava que a arte poderia estar no cotidiano e nos objetos da vida que os cercava, e na vida do trabalhador comum, né? A arte sendo usada como discurso político para reiterar ideias também, né? Não é a primeira vez, é uma das primeiras vezes que foi usada com esse sentido bem demarcado, foi usada outras vezes, ainda né? Aqui é um exemplo do filme O Encouraçado Potemkin, do Sergei Eisenstein, né? Um dos grandes teóricos do cinema até hoje, da montagem fílmica, né? Escreveu livros, foi um dos primeiros teóricos e vale a pena ser estudado. Se você vai trabalhar com audiovisual, você vai ter que estudá-lo. Ele é muito contemporâneo, eu diria, até hoje. Em 1923, conta a história de marinheiros que se revoltam contra os oficiais e da revolução, como essa revolução é abafada pelos czares, né? Pelos representantes do czar naquele momento. Essa é uma cena clássica, a escadaria de Odessa, onde você tem um massacre ali. E é uma cena clássica desse filme, que também vai estar lá no blog para vocês verem, se vocês tiverem, quererem, né? Se vocês desejarem ver, está lá, né? Então, construtivismo musso, fechamos aqui. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Futurismo. Futurismo, 1909 é a sua data, certo? Ele é resultado, o futurismo, das grandes mudanças tecnológicas, sociais, funcionais daquele momento histórico, tá, gente? Reformular temas, técnicas da arte era a intenção dele, certo? Ele queria uma arte muito mais dinâmica, o futurismo, uma arte muito mais dinâmica que traduzisse o progresso moderno que estava acontecendo naquele momento. Tudo que estava acontecendo naquele momento, eles achavam que aquela arte que estava ali não servia para isso. Por isso, precisavam de outra produção. Aqui uma obra, música do Luigi Russolo, de 1912, mas essa parece uma obra tão contemporânea, né? Isso aqui é interessante nos artistas, né? Você tem esse jogo, a contemporaneidade, o quão ele é visionário, o quão ele é criativo, pode fazê-lo se aproximar de todos os momentos históricos também, né? Embora, na época, eles possam não ser reconhecidos por isso. Às vezes demora muito para a humanidade compreender o serviço daquele artista, né? E às vezes ele morre sem ter esse reconhecimento, né? O que os futuristas rejeitavam? Eles rejeitavam o moralismo, né? O conservadorismo e o passado. As obras queriam traduzir a velocidade e o desenvolvimento tecnológico naquele momento, tudo acontecendo, tudo mudando, e eles ali no meio, vivenciando aquilo. A pintura futurista foi influenciada muito pelas pinturas da abstração e pelo cubismo, né? Porque aí você vai reconhecer alguns. Você olha um quadro futurista, pensa assim, nossa, mas parece meio cubista, né? Exatamente, porque ele foi influenciado pela abstração, e vocês já vão ver novamente, e pelo cubismo, né? Utilizava cores bem vivas, como a gente já viu no quadro anterior, e contrastes bem grandes entre as cores, né? E usavam também a sobreposição de imagens. Aqui, ó, o Giacomo Balla, de 1913, você tem um exemplo de obras nesse sentido, né? Abstrata, né? E vibrante, né? Ao mesmo tempo parece que tem um movimento ali dentro, né? Esse movimento em relação ao futuro, né? Tudo está ali, tudo pode acontecer, né? Então, você tem o futurismo pensando sobre isso. E aí, no manifesto do futurismo, manifesto escrito pelo poeta italiano Filippo Marinetti, ele diz o seguinte: o esplendor do mundo enriqueceu-se com a nova beleza, a beleza da velocidade. Então, é isso, é o futuro, é a mudança constante, a alteração constante, a busca pela tecnologia,
pela velocidade. Eles abordavam toda a distinção, abandonaram as distinções entre a arte e o design, sabia? E eles abraçaram a propaganda como uma forma de comunicação muito efetiva. E você vai encontrar muitas obras que são publicidade nessa escola também, a futurista. Né? Legal, né? Só que eles tinham um viés que era não tão interessante assim, gente. Era uma escola extremamente agressiva e extravagante. E ela encarava a guerra como uma forma de higienizar o mundo. Esse vínculo com a guerra se estreitou de uma outra forma ideologicamente ao fascismo. Então, é interessante dizer que os modernistas brasileiros, por exemplo, eles discutiram bastante as ideias futuristas, sabe? Mas eles rejeitaram esse rótulo por quê? Por causa dos vínculos que esses futuristas tinham com o fascismo, que alguns autores, artistas, né, tinham com os pensamentos fascistas daquele momento. Então, essa é uma característica importante de você também tratá-la. Embora ela não seja só isso, né, é importante dizer. Esse aqui é um barco a motor da Benedetta, de 1923. Eu gosto muito desse quadro, eu acho que dá um movimento muito grande à obra. Você reconhece o barquinho lá e o oceano, né? E esse grafismo todo aí dentro, mas não tem cores tão vivas, né? Embora se traduza visualmente para a gente de uma forma bem impressiva, né? Então, este é o futurismo. Aqui, mais uma, né? Humberto Boccioni, né? Formas únicas da continuidade no espaço. Parece que está em movimento, né? Parece que tudo se movimenta naquele corpo, no corpo ali, né? É um exemplo dessa obra. O Argan foi a pessoa citada nessa nossa fala, né? Júlio Carlo Argan é um teórico da história das artes. Ele trabalha todas as questões artísticas, é um conhecido teórico das artes, né? E ele foi citado na nossa apresentação, minha gente. Vamos falar sobre o Enem, então, as questões, tá? 2 exemplos de questão para vocês. Vamos lá. Enem 2010. Essa escultura, olhe bem essa escultura, foice, né? E o martelo, e 2 pessoas. Foi produzida durante o período da ditadura stalinista na ex-União Soviética e já veio marcado, representa o quê? A luta do proletariado soviético para a sua emancipação do regime? Não. Em 17 foi a revolução? Não era. O trabalhador soviético retratado de acordo com a realidade do princípio, do período? Será? Pode ser? Vamos ver o resto. Exaltação idealizada da capacidade de trabalho do povo soviético. Exato. É a idealização do trabalhador soviético, né? E como fonte, inclusive, de propaganda, né? De política. União de operários e camponeses para a volta do regime czarista? Não, né, gente? Eles não queriam a volta, então não havia essa preocupação. Sofrimento de trabalhadores pela opressão do regime? Talvez, e com certeza existia, e com certeza existiu, porque nenhuma ditadura serve, nenhuma ditadura é boa, né? O sofrimento dos trabalhadores soviéticos pela opressão, com certeza existia. Mas não era o fundo, e a gente tem que se ater aqui ao Enem, não era o tema trabalhado por esses autores, né? Por esses artistas. Bom, segunda, o Enem aqui, né? Relacionando o texto à imagem da obra, aqui, ó, né? Entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, lembra que eu falei que a Elsa ajudou a criar e ela não recebe o respeito devido? Pois então, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em, vamos lá, designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice, gente, da arte do século XX. Considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra.
revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na obra, criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte, atribuir os objetos industriais o status de obra de arte. Ops. Então, o que você... Criticar os princípios, era isso que os ready-made faziam, né? Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte neste cenário. Então, minha gente, ficamos aqui com a segunda aula, né, das vanguardas, tá? Mais informações, se vocês quiserem mais material, vídeos e artigos, no blog vivianerodrigues.com. Espero vocês em outras aulas por aí, a gente se encontra com certeza. Força e fé no estudo aí, botem para quebrar, vamos estudar para passar, hein? A gente espera isso de vocês e a gente torce muito. Até mais, gente, muito obrigada.